E se eu te dissesse que o seu desejo não é um problema, mas uma ponte para a sua alma? O que você sente, aquilo que te move e te assusta ao mesmo tempo, pode revelar as partes mais profundas de quem você é. Mas será que você está pronto para atravessar essa ponte, sem se perder no caminho? Neste vídeo, você vai descobrir como a sexualidade consciente pode transformar não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida. Já deixa o seu like, se inscreve no canal Reflexo da Sombra e comenta aqui embaixo. Você sente que o desejo já te libertou ou te aprisionou? O desejo é apenas o começo. O que você faz com ele define quem você está se tornando. Antes de começarmos, um recado rápido. Se você se doa demais e nunca é suficiente, esse e-book foi feito com base nas histórias reais que vocês compartilham aqui no canal. Link na descrição e no comentário fixado. Hoje vamos refletir sobre um tema que, de alguma forma, atravessa a existência de todos nós, mesmo quando não percebemos: o desejo. Mais especificamente, o poder que o desejo e a sexualidade exercem sobre o nosso inconsciente. Você já parou para pensar até que ponto os seus desejos influenciam suas decisões, seus relacionamentos, suas escolhas? Até mesmo a maneira como você se enxerga e como vê o outro. Será que o que chamamos de amor, paixão ou atração é apenas uma resposta biológica? Ou será que existe algo muito mais profundo atuando na nossa psique? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia analítica, acreditava que a sexualidade não era apenas uma função do corpo. Para ele, ela é, acima de tudo, simbólica, uma linguagem do inconsciente, uma força arquetípica que carrega símbolos, traumas, fantasias e que influencia profundamente nossa forma de amar, de viver e de buscar sentido. É sobre isso que vamos conversar hoje. Mas calma, este vídeo não é sobre sexo do jeito banal que geralmente se vê por aí. Não se trata do que é certo ou errado, bonito ou feio. Aqui, vamos observar a sexualidade como uma energia psíquica, algo que, quando compreendido em profundidade, pode se transformar em criatividade, liberdade, consciência e até espiritualidade. Quando falamos sobre sexo, a maioria das pessoas associa imediatamente a algo físico, instintivo, ligado ao prazer ou à reprodução. Mas para Jung, o sexo vai muito além disso. Ele via o sexo como uma força que nasce no corpo, sim, mas que adquire um significado muito mais profundo quando é analisado sob a ótica do inconsciente. Jung compreendia a sexualidade como uma energia arquetípica. Isso significa que ela não é apenas uma necessidade fisiológica, mas um símbolo universal, presente em culturas, mitologias, religiões e narrativas da humanidade. É como se o desejo fosse uma linguagem secreta do inconsciente, que se manifesta de maneira disfarçada nos nossos sonhos, nas nossas fantasias, nos nossos desejos e até nas nossas angústias mais íntimas. Quando essa energia é mal compreendida ou reprimida, ela pode se tornar destrutiva, gerando compulsões, vícios, frustrações e conflitos. Mas quando começamos a olhar para ela com mais consciência, essa força pode ser direcionada para algo muito mais grandioso do que o simples prazer momentâneo. Ela pode se transformar em arte, pode se transformar em cura, pode se transformar em um insight profundo. E isso acontece porque, no fundo, o desejo está ligado ao movimento da alma. É ele que nos impulsiona a sair da estagnação, que nos leva a buscar, a criar, a transformar, a nos conectar com outras pessoas. Ele nos convida a viver com mais intensidade e, ao mesmo tempo, nos obriga a confrontar nossas sombras, medos e inseguranças. Jung acreditava que essa energia sexual é, na verdade, uma manifestação daquilo que ele chamou de libido. Mas atenção, não no mesmo sentido usado por Freud.
Para Jung, a libido não se limita à sexualidade. É uma energia vital muito mais abrangente, que pode se expressar como desejo por uma pessoa, por uma ideia, por um propósito, por uma transformação. E o mais fascinante, essa energia pode ser transformada. Pode mudar de forma, de direção, de intensidade. Quando você a reprime, ela não desaparece. Ela apenas se esconde, assume outras máscaras. Mas quando você decide escutar, acolher e compreender o que ela está tentando comunicar, essa energia se integra. E nesse momento, a sexualidade deixa de ser apenas um impulso e se torna uma ferramenta poderosa de crescimento pessoal. É como se o desejo não estivesse apenas te empurrando para fora, para alguém, para alguma experiência. Ele também quer te conduzir para dentro, para um território onde talvez você finalmente possa se encontrar de verdade. Um lugar onde o desejo se converte em ponte, não em prisão. Para compreender ainda melhor como essa energia sexual atua dentro de nós, precisamos falar de dois conceitos fundamentais da psicologia junguiana: ânima e ânimos. Esses dois termos representam o feminino e o masculino, mas não no sentido externo de gênero ou papel social. Jung dizia que todos carregamos em nossa psique a imagem do oposto. Dentro de cada homem existe uma mulher interior, a ânima. Dentro de cada mulher, um homem interior, o ânimos. Essas imagens não são personagens simplórios. São arquétipos, formas simbólicas que influenciam profundamente a maneira como nos relacionamos com os outros e conosco. São projeções do inconsciente que moldam sentimentos, idealizações, julgamentos e até nossas escolhas amorosas. Pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu intensamente atraído por alguém que nem fazia tanto sentido racionalmente? Ou idealizou uma pessoa de modo quase mágico, atribuindo-lhe todas as qualidades que desejava, como se fosse sua metade perdida? Muitas vezes é a projeção da ânima ou do ânimos em ação. Você não enxerga o outro como ele realmente é, vê uma parte oculta de si mesmo que se manifesta através do desejo. É como se o inconsciente usasse o outro para revelar algo que você precisa integrar. Por isso, Jung afirmava que o amor, com frequência, é um encontro com o inconsciente. E se não percebemos isso, acabamos vivendo relações confusas, excessivamente idealizadas ou até destrutivas, porque tentamos encontrar fora aquilo que, na verdade, falta dentro. A ânima no homem simboliza o contato com o mundo emocional, a sensibilidade, a intuição, a receptividade. Quando integrada, permite que o homem acesse essas qualidades sem medo ou vergonha. Quando reprimida ou distorcida, surge como projeção, a mulher idealizada, a musa inalcançável ou mesmo a femme fatale que seduz e depois destrói. O ânimos na mulher é a imagem do masculino interior. Representa razão, ação, firmeza, direção. Integrado traz força, estrutura, foco. Mal resolvido, manifesta-se como crítica interna, rigidez, excesso de racionalidade ou na figura do homem perfeito, forte e protetor, que muitas vezes não existe na vida real. Esses arquétipos atuam em nosso inconsciente o tempo todo, influenciam como nos atraímos, como esperamos ser amados e o que projetamos no relacionamento. Jung nos convida a parar de buscar fora o que falta dentro, iniciando um processo de integração. Olhar para essas imagens internas com atenção, entender o que querem nos mostrar e permitir que o feminino e o masculino dialoguem, cooperem e se equilibrem. No fim das contas, o verdadeiro encontro é sempre com nós mesmos. Daí nasce uma das ideias mais provocadoras de Jung. Muitas vezes, quando nos apaixonamos, não amamos o outro de fato. Amamos um espelho, um reflexo, uma parte nossa projetada naquela pessoa. Pode soar estranho no início, mas pense. Quantas vezes você conheceu alguém e sentiu uma conexão intensa, quase de alma gêmea, como se essa pessoa o completasse de maneira inexplicável?
Para Jung, isso muitas vezes é a ânima ou o ânimos, atuando em cheio, o inconsciente utilizando o outro para revelar algo ainda oculto em você. Essas projeções não são ilusões tolas, têm função. O inconsciente faz isso para que você reconheça, acolha e integre o que está faltando. Por exemplo, se um homem projeta a ânima numa mulher, pode ser que esteja buscando reconectar-se à própria sensibilidade, um lugar onde o desejo se transforma em ponte e não em prisão. Agora, para compreender ainda melhor como essa energia sexual atua dentro de nós, precisamos voltar ao tema das projeções. Quando um homem projeta a ânima, muitas vezes está tentando se reconectar com seu lado emocional, com uma parte criativa que ficou esquecida. Já quando uma mulher projeta o ânimos em um homem, talvez o que ela esteja buscando seja força, estrutura, direção. Mas não no outro, e sim dentro de si mesma. O problema surge quando não percebemos essa dinâmica. Começamos a cobrar do outro algo que ele nunca prometeu ser. Passamos a idealizar demais, a esperar perfeição e a sofrer por expectativas que jamais se realizarão. E então, o amor se transforma em confusão, frustração e até dor. Quantas vezes você já ouviu, ou até viveu, a história de um relacionamento que começou mágico, intenso, quase encantado, e com o tempo se tornou um verdadeiro pesadelo emocional? Na linguagem da psicologia junguiana, isso acontece porque a projeção foi rompida. A imagem idealizada começa a ruir e passamos a enxergar o outro como ele realmente é, humano, imperfeito, diferente da fantasia que projetamos. Mas preste atenção, isso não é algo ruim, faz parte do processo. Jung afirmava que o objetivo da projeção é justamente ser quebrada, porque é nesse momento que temos a oportunidade de retirar essa imagem do outro e reintegrá-la dentro de nós. É nesse ponto que o amor deixa de ser ilusão e começa a se tornar verdade, quando você deixa de exigir que o outro te complete e começa a se tornar inteiro por si mesmo. Quando você entende que o outro pode ser um companheiro de jornada, mas não o seu salvador, não o seu espelho ideal, nem a peça que faltava no seu quebra-cabeça. Esse tipo de amor mais consciente nasce depois que você encara o espelho e escolhe continuar a jornada com os próprios pés. É aí que o desejo deixa de ser carência e se transforma em potência. E é justamente nesse ponto que começamos a enxergar a sexualidade com outros olhos. Para Jung, o sexo não era apenas uma experiência física, era, na verdade, um portal, uma passagem para algo muito maior, algo que, se tivermos coragem de atravessar, pode nos levar a um nível de consciência mais profundo. Ele chamava esse processo de individuação, tornar-se quem se é de verdade, integrando todas as partes da psique, inclusive aquelas que você reprimiu, rejeitou ou projetou nos outros. A energia sexual, quando não é reprimida nem vivida de forma inconsciente, se transforma. Ela vira combustível, vira vontade de criar, desejo de buscar sentido, força para transformar a dor em arte, o vazio em conexão, a confusão em clareza. É por isso que, em muitas tradições antigas, o sexo era visto como algo sagrado. Não por uma questão de pureza moral, mas porque era uma força de vida, de criação, de transcendência. Jung resgatava essa visão simbólica da sexualidade. Ele acreditava que, quando nos conectamos com esse desejo de forma consciente, podemos alcançar um tipo de despertar. Não à toa, ele falava sobre o arquétipo do herói sexual. Esse herói não é o conquistador, nem o sedutor. É aquele que atravessa o próprio desejo, encara as sombras, reconhece suas projeções e retorna para si mais inteiro. É quem não foge do fogo, mas aprende a caminhar por ele sem se queimar. Claro, isso está longe de ser simples. Vivemos em uma cultura que exagera o sexo ou tenta escondê-lo, controlá-lo, reprimi-lo, ou ele é tratado como uma mercadoria, um prazer vazio, ou como um tabu. Mas Jung propõe um caminho diferente,
o da integração. Olhar para o desejo sem medo, sem culpa, sem idealizações. Entender que o desejo pode sim te derrubar, mas também pode te levantar. Pode te aprisionar, mas também pode te libertar. Tudo depende da consciência que você coloca sobre ele. Quando você começa a compreender o que realmente está buscando por trás de cada atração, de cada carência, de cada fantasia, começa a surgir uma nova forma de se relacionar com a sexualidade, mais livre, mais honesta, mais transformadora. E é nesse ponto que o desejo deixa de ser apenas instinto e se transforma em caminho espiritual. Mas, para chegar nesse nível de consciência, existe um passo que muita gente tenta evitar: o encontro com a sombra. Para Jung, a sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, tudo que foi reprimido, escondido, negado, seja porque a sociedade não aceitava, porque a família condenava ou porque nós mesmos não sabíamos como lidar. E a sexualidade, não raramente, é uma das partes mais profundamente enterradas nessa sombra. Desde cedo, muitas pessoas aprendem que sentir desejo é algo feio, proibido, pecado, perigoso. E o que acontece então? A gente empurra esses sentimentos para debaixo do tapete do inconsciente, mas eles não somem. Eles voltam em forma de culpa, vergonha, medo, em relações confusas, comportamentos que nem conseguimos entender de onde vêm. Jung dizia: o que você nega te domina, o que você aceita te transforma. Por isso, quando começamos a olhar para a sombra sexual, tudo aquilo que foi escondido, sufocado ou distorcido, começamos pouco a pouco a retomar o controle da nossa própria energia. Não é um processo fácil. Sim, é desconfortável, às vezes até doloroso, mas é profundamente libertador. E aqui é importante dizer: não se trata de viver tudo o que se tem vontade, nem de fazer o que quiser sem filtros. Não é sobre se entregar ao impulso, mas sim escutar o que esse impulso está tentando comunicar. Porque o desejo também fala, ele revela. Ele aponta para algo que está pedindo atenção. Muitas vezes, algo que você nem sabia que existia em você. É nesse mergulho no inconsciente que começamos a perceber que os desejos mais intensos, os mais conflitantes, até os mais proibidos, podem carregar mensagens importantes sobre nossas feridas, nossos limites, nossas necessidades emocionais mais profundas. E quando encaramos essa parte da psique de frente, ganhamos um novo tipo de liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de não ser mais escravo de nada. A liberdade de fazer escolhas conscientes, de se relacionar com mais verdade, de sair de padrões repetitivos que muitas vezes nem sabíamos que estávamos presos. A sombra não é sua inimiga. Ela é um portal de autoconhecimento. E quando você inclui a sexualidade nesse processo, descobre uma força incrível escondida justamente ali, onde antes só havia medo ou vergonha. É como acender a luz em um quarto que ficou trancado por anos. No início, assusta. Mas depois, você percebe que ali também existem partes suas, esperando apenas para serem vistas e amadas. No universo simbólico da psique, Jung observou que o feminino carrega uma dualidade poderosa. De um lado, temos a figura da madrecita, a mãe acolhedora, protetora, que cuida, nutre, oferece segurança emocional. Do outro está a tentadora, a mulher sedutora, instintiva, livre, que desperta o desejo, o risco, a transformação. Esses dois arquétipos existem desde os tempos mais antigos. Estão nos mitos, nas religiões, nos contos de fada, e sem que a gente perceba, também estão presentes no nosso inconsciente, moldando nossos relacionamentos, desejos e até nossas crises afetivas. A madrecita representa o amor incondicional, a entrega, o aconchego, a base emocional. Ela é aquela que cuida, que escuta, que sustenta.
Mas quando esse arquétipo se torna dominante demais ou desequilibrado, ele pode se transformar em dependência, em excesso de proteção ou em apagamento da própria individualidade para atender o outro. Já a tentadora carrega a energia da paixão, do movimento, da força criativa. Ela é instintiva, magnética, provocadora. Representa o poder de despertar, mas também o medo de perder o controle. E é exatamente por isso que, historicamente, esse arquétipo foi tão demonizado, porque ele mexe com o que há de mais reprimido em nós. O desejo por liberdade, intensidade, ruptura com o que é seguro. Jung mostrava que essas duas figuras vivem dentro de todos nós, independentemente do gênero. No homem, muitas vezes, elas aparecem como projeções. Ele busca uma mulher que seja mãe e amante ao mesmo tempo, e se frustra ao perceber que ninguém pode cumprir esse papel duplo. Na mulher, essas imagens internas podem causar conflito. Ser doce ou ser ousada, ser cuidadora ou ser livre, ser aceita ou ser desejada. A grande questão é que essas duas forças não são inimigas. Elas são complementares, e quando aprendemos a reconhecer essa dualidade dentro de nós e a integrar ambas as faces do feminino, deixamos de viver em guerra conosco. A mulher que aceita sua tentadora interior não precisa mais esconder sua potência criativa, nem sua sensualidade. O homem que reconhece sua projeção da madrecita entende que ele não precisa buscar colo eterno numa parceira. Ele pode aprender a cuidar de si também. Esses arquétipos estão profundamente ligados à forma como amamos, desejamos, rejeitamos e idealizamos. E quando atuam no inconsciente, podem sabotar nossos relacionamentos ou limitar nosso crescimento pessoal. Mas quando os trazemos à consciência, começamos a enxergar com mais clareza o que realmente buscamos nas relações. E mais importante, o que precisamos encontrar primeiro dentro de nós. No fim, essa dança entre nutrição e sedução, entre cuidado e liberdade, é o que torna o feminino tão profundo e tão transformador. Até aqui, já compreendemos que o desejo não é apenas um impulso, nem algo que deva ser ignorado ou reprimido. Ele é uma linguagem do inconsciente, um movimento interno que pode servir como bússola para quem está realmente disposto a crescer. E é nesse contexto que surge uma figura simbólica muito poderosa na obra de Jung, o herói sexual. Mas calma, não confunda com aquele estereótipo do garanhão ou da mulher fatal que a sociedade costuma glorificar. O herói sexual que Jung propõe não é quem conquista corpos, é quem conquista a si mesmo. É aquele que atravessa as próprias paixões, que encara seus desejos mais profundos e confusos e, em vez de se perder neles, se encontra. Esse herói não nega o desejo, ele mergulha nele com consciência. Ele sabe que o desejo pode ser armadilha, mas também pode ser mestre, porque o desejo revela onde estão nossas feridas, nossas carências, nossos anseios mais ocultos. E ao encarar isso de frente, o herói começa a se libertar, não porque deixou de desejar, mas porque passou a compreender o que está por trás do desejo. Sabe aquela sensação de estar preso em ciclos de relações parecidas? Ou de repetir os mesmos erros emocionais? Jung diria que esse é o chamado da jornada do herói. Esses padrões se repetem até que a gente aprenda com eles, até que paremos de buscar fora aquilo que precisa despertar por dentro. O herói sexual aprende a utilizar essa energia como impulso criativo, como força de cura, como poder de transformação. Ele entende que o desejo não precisa ser negado, ele precisa ser elevado, sublimado. E sublimar aqui não é reprimir, nem tornar tudo espiritual de forma artificial. É canalizar essa força para algo que expanda a consciência, para a arte, para conexões reais, para a transformação pessoal, para a criação de algo com significado. É como transmutar o fogo.
deixar de se queimar com ele e começar a iluminar o caminho com sua própria luz. E veja que interessante, essa jornada do herói é profundamente individual, mas os reflexos dela são coletivos. Porque quanto mais nos conhecemos, mais conseguimos nos relacionar com verdade. E quanto mais conscientes somos dos nossos desejos, menos manipulamos, ferimos ou dependemos dos outros para nos sentirmos inteiros. No fim das contas, o herói sexual não é aquele que vence o desejo, é aquele que atravessa o desejo e retorna com sabedoria. Depois de toda essa jornada, encarar projeções, integrar arquétipos, atravessar a sombra e despertar o herói interior, começamos a perceber que a sexualidade nunca foi apenas sobre prazer, nem só sobre o corpo. Ela é, na verdade, uma ponte entre o instinto e o espírito, entre aquilo que nos impulsiona e aquilo que nos transforma. Para Jung, o impulso sexual é uma das formas mais potentes de energia psíquica, mas essa energia não precisa se limitar ao plano físico. Essa mesma força, quando reconhecida e canalizada de forma consciente, se transforma em algo maior: criatividade, inspiração, conexão com o sagrado. Em muitas tradições antigas, isso já era compreendido. Sexo era ritual, era meditação, era símbolo de união com algo que vai além do ego. Não se tratava apenas de dois corpos se encontrando, mas de duas almas se reconhecendo, espelhando uma a outra, abrindo espaço para uma transformação mútua. É claro que na cultura moderna, muito desse olhar simbólico foi perdido. Hoje, o sexo muitas vezes é tratado como produto, como performance, como distração. Mas o inconsciente, ele não se esqueceu do verdadeiro significado. E quando nos abrimos para olhar o desejo com mais presença e menos julgamento, começamos a perceber que ele está apontando para algo lá dentro, um chamado de expansão. Não se trata de negar o corpo, é sobre atravessar o corpo até encontrar a alma. É permitir que o instinto te ensine, mas sem deixar que ele te domine. É se permitir sentir e, ao mesmo tempo, transformar esse sentir em sabedoria. E olha que curioso, quando vivemos a sexualidade de maneira consciente, não apenas os relacionamentos se transformam, a vida inteira muda. Porque você passa a caminhar com mais presença, mais inteireza, mais verdade. Deixa de correr atrás de preenchimentos externos e começa a criar de dentro para fora. Jung dizia que o ser humano se realiza quando consegue unir os opostos dentro de si. E a sexualidade é um dos caminhos mais diretos para isso, porque ela te obriga a lidar com o desejo e o medo, com o prazer e a dor, com o instinto e a espiritualidade. É um convite ao crescimento, ao despertar, a se tornar mais humano e mais inteiro. No fim das contas, o desejo é apenas o começo. O que você escolhe fazer com ele é o que define quem você está se tornando.